Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a verdade de Cristo, porque a verdade de Cristo é algo importantíssimo, é algo decisivo para qualquer um que queira viver em Cristo Jesus. Sem a verdade de Cristo, não existe vida em Cristo eficiente, séria, prudente. É isso que tem que existir. Então, em todas as pessoas que hoje estão em Cristo, em cada uma das pessoas, a verdade de Cristo tem que estar presente com elas. Isso tem que ser algo notório. As pessoas têm que ver isso, ou melhor, as pessoas têm que ver essa verdade na vida daquele que está em Cristo hoje. Sem vergonha alguma, sem impedimento algum, sem mau testemunho algum. Então, é necessário entender isso, porque Ele não nos chamou para ficarmos fazendo palhaçadas de brincadeira, piadinhas. Ele não nos chamou para fazer coisas erradas, para darmos ocasião à mentira, ao engano. Ele não nos chamou para ficarmos enganando a nós mesmos. Não, ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para que a verdade dele esteja em nossas vidas, sempre, diariamente. Essa é a consciência que nós devemos ter se quisermos viver em Cristo Jesus. Porque o nosso coração tem que estar inteiro para Ele, totalmente. Então, é necessário que a verdade de Cristo esteja em nossas vidas. Porque, caso contrário, estaremos nos auto-enganando. Estaremos vivendo uma hipocrisia. Estaremos fazendo coisa errada. Não servindo a Cristo com interesse de coração. De forma que estaremos ensinando algo, mas o nosso coração vai estar longe dele. E não é isso que nós devemos fazer. Esse é o procedimento errado. Mas quando a verdade de Cristo está em nossas vidas, ela mesma nos guia para vivermos uma vida em Cristo, de forma que a nossa vida viva sempre para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Esse tem que ser o objetivo. Então, essa verdade tem que estar em nossas vidas. Nós temos que nos empenhar para deixar essa verdade em nossas vidas sempre, sem nenhuma variação ou sombra de mudança em tempo algum. Então nós devemos lutar para que isso aconteça, com diligência cada vez maior, com o nosso empenho, com a nossa perseverança, com a nossa vontade, com a nossa fé, de queremos preservar a verdade de Cristo em nossas vidas, sempre. Tem que ser assim. Então, nós temos que nos estimular, encorajar e nos incentivarmos a nós mesmos para que isso aconteça. Porque nós devemos manter essa verdade. Tudo aquilo que nós pensarmos, falarmos e agirmos, tem que corresponder à verdade que está em nossas vidas, que é a verdade de Cristo. Então, nós não podemos em tempo algum dar um mau testemunho, de forma que alguém possa dizer alguma indignidade a nosso respeito. Se isso acontecer, vai ficar provado que a verdade de Cristo não está em nós, por causa de um mau testemunho que nós damos. Então, nós devemos corrigir essa falha, corrigir os erros, porque a verdade de Cristo em nossas vidas tem que nos levar a sermos verdadeiros, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio dessa geração corrupta e pervertida, onde devemos resplandecer como luz, onde devemos ser o sal da terra. Esse tem que ser o objetivo. Então, a verdade de Cristo é algo muito importante para a vida de todo aquele que está em Cristo hoje. Devemos dar valor a isso. Devemos cultivar isso em nossas vidas e não deixar que essa verdade de Cristo possa sair de nossas vidas em tempo algum. Não podemos nos desviar da verdade em tempo algum. Então,
É necessário entender isso. E para falar sobre isso, eu tenho que ler, claro, as Escrituras. Porque é pelas Escrituras que tem que ser falado algumas coisas importantes para o nosso aprendizado, para a nossa conscientização, para a nossa exortação, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Tem que ser assim. Então, eu vou falar sobre a verdade de Cristo me baseando aqui no texto que está aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E o texto está escrito assim: Paulo falando para a igreja que estava na cidade de Corinto. Ele diz: a verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Então, quando Paulo escreve aqui, ele fala algo que ele tinha uma seriedade a respeito disso. Então, ele está dizendo aqui algo com segurança. Ele está afirmando aqui algo com segurança. Ele está dizendo aqui algo com autoridade no que ele está falando. Porque realmente a verdade de Cristo estava nele. Por isso ele diz: a verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Então a glória de Paulo não estava em riquezas, em coisas terrenas, em negócios desta vida. Não estava consistindo em nada que existisse no mundo. Não estava nisso. A glória dele estava em ele ter em sua vida a verdade de Cristo. Essa era a glória dele. E ele se empenhou em manter essa glória, ou seja, ele se empenhou ao longo de sua vida em manter a verdade de Cristo em sua vida de forma sempre igual, sem variação, sombra de mudança em tempo algum. Então ele se dedicou a fazer isso. E é o mesmo que nós devemos fazer em nossa época agora. Paulo fez isso na época dele. Hoje, quem tem que fazer isso hoje somos nós, em nossa época. Nesse século XXI, nós devemos agir dessa mesma forma. Não podemos deixar ninguém anular a nossa glória em tempo algum, em nenhum país que possa existir. Nós temos que manter a verdade de Cristo em nossas vidas. Nós temos que nos gloriar de manter essa verdade de Cristo em nossas vidas. Esse tem que ser o nosso objetivo enquanto estivermos vivendo neste mundo, enquanto estivermos correndo com perseverança a carreira que Ele nos propôs. Durante todo o tempo que resta, nossa peregrinação tem que ser assim. É isso que nós devemos fazer. E isso é muito importante. O Senhor Jesus, quando vê isso acontecendo de nossa parte, Ele se alegra, Ele concorda. Ele coopera conosco. Ele nos ajuda. Ele fica satisfeito e alegre em ver que aqueles que estão nele estão vivendo na verdade dele. Essa tem que ser a nossa única forma de viver, tem que ser assim. Então, esse aprendizado tem que nos levar a viver dessa forma. E é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando isso por ele mesmo. Então isso é muito importante. E nós devemos fazer isso sempre. Não podemos, em tempo algum, se desviar da verdade que tem que estar em nossas vidas. Nós temos que manter essa verdade. Custe o que custar. Não importa se vamos passar por perseguições, perigos, morte, fome, nudez, qualquer coisa que possamos passar nessa vida, nós devemos superar tudo para manter a verdade de Cristo em nossas vidas, assim como fez Paulo em sua época, que foi no primeiro século. Nós agora no século XXI temos que continuar a ser assim. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer estando em Cristo Jesus. Então,
eu escrevi aqui 3 coisas a respeito desse texto. A verdade de Cristo está em mim. Então, a primeira coisa que eu vou ler aqui é: a verdade de Cristo estava profundamente enraizada no coração de Paulo, que sempre o levou a não ter nenhum intuito ganancioso. Então, quando a verdade de Cristo está na vida de alguém, como esteve na vida de Paulo, e tem que estar em nossas vidas também, nós não podemos em tempo algum ter algum intuito ganancioso de querer ficar rico, de querer acumular riquezas, de querer se deixar levar pelo amor do dinheiro. Paulo nunca fez isso. E nós também não devemos fazer. Ninguém. Se alguém está fazendo isso hoje, se deixando levar por intuitos gananciosos, a verdade de Cristo não está nessa pessoa. Com certeza. Daí você pode já perceber o quão sério é isso. E essa seriedade tem que estar na sua vida também, assim como tem que estar na minha. Então, é necessário fazer isso. É necessário que possamos manter a verdade de Cristo em nossas vidas, para que nunca possamos nos deixar levar por intuitos gananciosos, em tempo algum. Então, a segunda coisa que eu vou falar aqui é: com a verdade de Cristo estando nele, ou seja, em Paulo, o compromisso leal dele era o de sempre estar a favor dessa verdade. Assim, ele nunca ensinou nada contrário a essa verdade. Então, ele nunca ensinou nada contrário à verdade de Cristo que estava nele. Infelizmente, hoje, nós podemos ver que muitos pastores, bispos e apóstolos estão ensinando coisas contrárias à sã doutrina, coisas contrárias às sãs palavras do Senhor Jesus, coisas contrárias à verdade do Evangelho. E isso é um erro que mostra claramente que a verdade de Cristo não está em muitas dessas pessoas. Infelizmente, chegou a esse ponto. E para que isso não aconteça na sua vida nem na minha, é hora de retornarmos à sensatez. Se nós pensarmos onde cairmos, nós podemos nos purificar desse erro. Ainda há tempo de se arrepender dessas práticas erradas, para que, assim, a verdade de Cristo possa voltar a estar em nossas vidas. Esse tem que ser o nosso objetivo. Assim aconteceu com Paulo. Tem que acontecer com você e comigo também, no século em que estamos vivendo hoje. Isso é muito importante. E a terceira e última coisa que eu vou falar aqui é: a verdade de Cristo em Paulo foi o fundamento perfeito para a pregação eficaz do Evangelho em todos os lugares em que ele passou. Então, ao longo de sua vida, Paulo passou por muitas cidades, em países diferentes. E ao longo desse período ele sempre pregou o Evangelho, se baseando sempre na verdade de Cristo que estava nele. É assim que tem que ser o procedimento correto daquele que está em Cristo, daquele que é leal a Cristo, daquele que é fiel até a morte a Cristo Jesus. Tem que ser assim. A verdade de Cristo tem que sempre estar em sua vida. As pessoas têm que olhar para uma pessoa e ver que a verdade de Cristo está nela. As pessoas têm que testemunhar isso. É assim que tem que acontecer. Então, em nossa época hoje tem que ser assim também. Nós devemos fazer isso. Nós devemos pregar o Evangelho com a verdade de Cristo, para que possamos transmitir graça aos que ouvem, transmitir verdade, transmitir o amor, transmitir a verdade de Cristo. Então, quando isso acontecer, nós estaremos fazendo algo que o Senhor Jesus vai aprovar, vai concordar. E é isso que nós devemos viver e manter sempre. Então, isso é algo muito importante e sério para a nossa época de hoje.
onde infelizmente dá para se notar, dá para perceber que a verdade de Cristo não está em muitas pessoas. Essa é uma realidade, é um fato real, é literal isso que está acontecendo. Então, nós não podemos mais ficar nessa brincadeira. É hora de seriedade, é hora de voltar. É hora de voltarmos para a verdade de Cristo, para que ela esteja em nossas vidas sim, agindo de forma eficaz em nossas vidas, nos guiando a toda a verdade. Então eu espero que essa mensagem de hoje sirva de edificação para a sua vida e sirva de edificação para a minha vida também. Porque nós estamos aqui em Cristo e devemos ter um procedimento exemplar, tendo a verdade de Cristo em nossas vidas. É assim que tem que ser, porque Ele nos chamou para isso. Vamos fazer com que esse chamado de Cristo seja eficaz, seja perfeito, pelo fato da verdade de Cristo permanecer em nossas vidas para sempre. Então essa é a mensagem de hoje para todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém.